Missionário, servo Roberto, pregador da palavra, pregador do evangelho. E Mateus 28, do 19 e 20 vai dizer assim: ide pelo mundo e ensinai e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizai toda criatura e ensinar a observar a palavra, observar o evangelho. Mateus 28, do 9. Vai nos ensinar a nossa missão aqui na terra. 28, 19 e 20. E depois ensinai a toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinai a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Ensinai e observai o que está escrito. A palavra, essa é a nossa missão. Ser uma voz. A voz que proclama, a palavra que proclama, o evangelho que proclama que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a nossa missão, meu irmão. Quero pregar hoje aqui em Gênesis 6, a corrupção da humanidade. Por que eu estou pregando sobre isso? Porque é os tempos de hoje em dia, a humanidade, o mundo estão se corrompendo. Como naquela época ali estava se corrompendo. Vai dizer assim, quando o homem começaram a multiplicar-se sobre a terra, ele nasceram filhas. O Filho de Deus vieram, que as filhas dos homens era bela, e escolheram em esposa entre elas. O Senhor então disse: meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será só de 120 anos. Naquele tempo vivia gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniram à filha do homem, e ela geraram filho. Esses são os heróis tão afamados dos tempos antigos. Quer dizer o que? Ali os anjos, os filhos de Deus, que são os anjos decaídos, decadentes, que se corromperam, que teve relação com as filhas, com as mulheres, porque as mulheres eram belas daquela época, formosa, linda, perfeita. Aqui, esses anjos que se rebelaram contra o Senhor, esses anjos deviam ser autoridade, deviam dar testemunho vivo da palavra, pregar o evangelho. Não, mas eles se corromperam. Os filhos de Deus se corromperam. Deixaram a glória para ter relações, para se juntar com as mulheres daquela época. Ali a multidão, o ser humano começou a se corromper. Os anjos se corromperam, a sociedade ali se corromperam naquela época. O ser humano se corromperam com o pecado, com a prostituição, com as drogas, com as piores peças de imundícia, de pecado. Ali se corromperam. O Senhor viu que a sua criação, a sua obra, não iria passar mais ou menos de 120 anos. Porque Adão viveu até quase 1000 anos. Se você for ler o Velho Testamento, Gênesis, do comecinho ali, você vai ver quantos anos as pessoas viveram. Vivia até 800, 900, 500. Aqui a geração vai ver mais ou menos de 120 anos por causa do pecado. O pecado diminuiu, o pecado encurtou a nossa vida, encurtou a vida daquelas pessoas porque eles se corromperam. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. E o Senhor arrependeu-se de ter criado o homem, a terra, e teve o coração ferido de íntima dor. Disse: exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele animais, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de tê-lo criado. O Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano. Por causa do pecado, o coração do ser humano é voltado para o mal. Ali o Senhor está falando a palavra, os 5. O pensamento do ser humano é mal. Se corromperam, até os anjos de Deus que deveria dar testemunho, se corromperam. Daquela época, meu irmão. É hoje em dia, nesse tempo, atuais. Abre comigo em Mateus 24. Ali na Síria está acontecendo guerra. As pessoas estão fazendo guerra, matando as pessoas inocentes por causa de poder, por causa de dinheiro, de ouro, de prata. Ali está tendo uma guerra, meu irmão. A palavra do Senhor já nos alerta sobre isso. Mateus 24, do 4 ao 6.
Respondeu-lhe Jesus: cuidado, que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão muito. Ouvi falar de guerra e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturba, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Porque eu preguei ali no comecinho em Gênesis, para mostrar hoje em dia que está acontecendo a humanidade. Estão fazendo guerra. A palavra do Senhor já está profetizando, ó. Irá ouvir rumores de guerra, destruição, de fome, de peste. O coração de muitos esfriarão, falsos profetas surgirão. O 11 ali, 24:11. Enganarão até os próprios eleitos, 24:24. Os falsos Cristo enganarão até os próprios escolhidos. Ó. O Senhor cita 3 vezes. Ó. Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão muito. 1. O 11. Irão levantar muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. 2. Agora o 24. Porque se levantarão falsos Cristo e falsos profetas, porque farão milagres a ponto de seduzir-se. Isso fosse possível até mesmo os eleitos. Falsos Cristos, milagres e prodígios, enganadores, a guerra, a destruição ali na Síria, ali, ó, a gente está prevendo, vendo isso aí, ó, destruindo aquele país por causa de poder, por causa de riqueza, aquelas pessoas sendo mortas, crianças sendo mortas. É o começo da profecia, ó. A vinda de Cristo já está vindo, meu irmão. Esse mundo está como ali, naquele tempo, aquela humanidade se corrompendo, se perdendo, por causa do pecado, até os anjos decaídos. A nossa luta não é contra homem de carne e sangue, mas contra as forças espirituais, as potestades que são os demônios, que são os anjos caídos. Virão vir falsos profetas, falsos Cristo, falsos missionários. A essa geração ouvir falar de guerra, de rumores. Não espante, isso é só o começo. É o começo. Irão levantar muitos falsos profetas, e seduzirão muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade e a caridade de muitos, esfriará. Aumentará mais o pecado, aumentará mais. O coração do ser humano está duro. A palavra do Senhor diz assim: amar a Deus toda essa coisa e amar o próximo como a ti mesmo. As pessoas não estão amando o próximo, estão amando o ouro, a prata, a riqueza. Guerra, rumores estão acontecendo por causa disso, estão se apegando a dinheiro, a poder. Aqueles governadores, aqueles ditadores lá que estão destruindo a Síria por causa de poder. Esses ditadores, esses homens sem Deus, esses homens sanguinários que estão na lei aí, tomando conta do mundo. Esses ditadores fazendo guerra, destruindo as pessoas, matando crianças por causa de terra, por causa de dinheiro, por causa de poder. Ô geração, acorda, geração, está na hora de acordar. E buscar o Senhor enquanto se pode, enquanto se acha, enquanto há dia. Está na hora de acordar e de pregar o Evangelho a toda criatura, de anunciar o Evangelho. Essa é a nossa missão. Em Marcos 16:15, ide pelo mundo e pregai o Evangelho. Anunciar o Evangelho como João Batista anunciou. Lutar contra esses falsos profetas, contra esses ditadores que estão fazendo guerra, que estão matando as pessoas por causa de poder. A profecia está acontecendo aqui, lá na Síria, as pessoas sendo mortas, crianças sendo mortas, por causa de nada, por causa de dinheiro. E a vida humana não está valendo nada, meu irmão. Acordai com os falsos profetas, estão aí, ó. Estão vindo guerra, rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação. E esses profetas estão aqui, ó. É esse tempo. É só você ligar a televisão, você vai ver, meu irmão. Quer saber, quer reconhecer um profeta? Vê como ele prega, vê como ele anda, meu irmão. A pregação dos caras é bens materiais. Não é anunciando a verdadeira luz, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro magistério apostolado. Estão se corrompendo, estão se perdendo. Por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa de ouro, de prata. O Senhor fala assim, meu irmão, em Mateus 6:19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corrói, onde o ladrão furta e rouba. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não vos consome, nem a traça, nem a ferrugem e o ladrão não
furtam, nem roubam. As pessoas estão lutando por causa disso aqui, ó, matando as pessoas por causa de bens materiais. As pessoas não estão lutando por causa disso aqui, ó. O 21, por quê? Onde está? Aqui, ó. Ajuntai para o 20, ajuntai para vós tesouro no céu, onde não o consome, nem a traça, nem a ferrugem, e o ladrão não furta, nem roubam. 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus ou a riqueza, desprezará o outro. Amará o Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Em Apocalipse 1, do 15, vai dizer assim, meu irmão, ó, como o Senhor é Todo-Poderoso. 13. E no meio dos 13. No meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido longas, túnica até os pés, cingido e peito por um cinto de ouro. Tinha ele a cabeça e o cabelo branco como a lã, cor de neve, seus olhos eram como chama de fogo, seus pés se parecia ao bronze fino, encadecido na fornalha, sua voz como o ruído de muitas águas. O chama de fogo, cabelo branco como a neve, a sua voz como Xúria, labalha, Xúria, muitas águas. Esse é o Senhor. Esse aqui lá no Apocalipse já está mostrando como o Senhor é. Branco, seu cabelo é branco como a neve, os seus olhos como fogo. A sua voz como o som de muitas águas. Xúria, lária, xire. Esse é o Senhor. Esse é a face do Senhor. O Deus Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor. Deus que que era e que vem, o domínio, o dominador de tudo. Todo joelho dobrará, todo o reino confessará que o Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua proclamará Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará no inferno, na terra e no céu. Ele tem a voz de muitas águas. Júlia. Seus pés se parecia ao bronze fino, encadecido na fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas. Júlia. Água abundantemente. O Senhor quer ver uma nação de profeta, uma nação de sacerdote, uma nação de profeta de calça. Não esses falsos. O Senhor não quer ver uma nação de falsos profetas, não. De verdadeiros profetas, de verdadeiros adoradores em espírito, em verdade. Porque a sua voz é o som de muitas águas. Seu cabelo é branco como a neve. Seus olhos é como chama de fogo. Esse é o Senhor Jesus. Aquela geração se corrompia com o mal, se corrompia com as coisas passageiras. Ali o Senhor achou graça. Enoque que andou com Deus, e Noé, homem íntegro, correto, temente, andava com o Senhor também. Essa geração tem homem como Enoque, como Noé, como tantos outros profetas, verdadeiro fiel, que não distorce a palavra, que está aí para pregar, para evangelizar o verdadeiro evangelho, a palavra, o verdadeiro evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estarei com todos até o fim do mundo. Não deixei órfão, deixei o Espírito Santo sobre a sua vida. Você não está órfão, está aí o Consolador, o Transformador, o Resgatador, que é o Espírito Santo. Pai do Senhor, meu irmão. O mundo está em guerra, nós estamos em guerra com as trevas, com as potestades, contra os demônios, contra os príncipes desse mundo. E o ser humano está fazendo guerra com si próprio. Ali na Síria, vamos orar pela essas pessoas, por essas almas que estão sendo atacadas, sendo mortas inocentemente, meu irmão. E vai clamar ali em Apocalipse 6. Os mártires. 6, ó. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imoladas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que era depositário, e clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o santo verdadeiro, ficará sem fazer justiça, sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? O santo verdadeiro é o Senhor. Vamos orar por essas pessoas que estão morrendo em vão, meu irmão. Eles vão clamar lá na glória,
por justiça, aqui como vai dizer Apocalipse 6, no 9 e 10. Ao Senhor, ao Deus verdadeiro, o Santo verdadeiro, que é o Senhor. Seu cabelo são branco como a neve, seu olho é como uma chama de fogo. E a sua voz com som de muitas águas. Vamos orar por esse país, para ter paz, para cessar essa guerra, essa matança em vão por causa de poder desses ditadores aí, desses presidentes ditadores, sem amor no coração, sem Deus. Vamos orar por a Síria, vamos orar, meu irmão, por esses inocentes, para ter paz. Paz, meu irmão, a paz do Senhor, o amor do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Sou apenas uma voz.